Olá, sejam bem-vindos, jovens de todas as idades, para o nosso Papo Jovem. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. E é uma alegria estar aqui com vocês, eu do lado de cá e vocês aí nos ouvindo. E os benfeitores amigos aqui à nossa volta, os amigos que vêm dos dois planos compartilharem conosco, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos nesse momento de muito carinho e de muita fraternidade. Hoje eu estava lembrando de uma história que eu ouvi já há alguns anos atrás do nosso querido José Raul Teixeira. José Raul Teixeira, para quem não conhece, ele é um médium espírita, é escritor, palestrante, e ele contou uma história. O Raul já deve estar aí chegando seus 70 janeiros, ou 70 outonos, mas ele conta uma história que se passou com ele quando ele era jovem, adolescente. Ele, na escola, tinha uma colega de turma que ela era uma jovem bonita, inteligente, mas ela não se aceitava. Ela era negra e ela não aceitava de jeito nenhum aquele tom da sua pele. Aquela pele escura não a agradava e ela se sentia muito revoltada com aquilo. Os colegas falavam com ela: você é tão bonita, por que você se sente dessa maneira? Mas ela não se conformava. E ela era adotada. E ela foi adotada por uma família que amava muito, uma família de classe média. Ela tinha todas as condições, tinha conforto, tinha pais que cuidavam, que velavam por ela, mas não tinha jeito. E um dia, quando Raul chega na escola, a escola estava num grande burburinho, as pessoas impactadas, sentindo-se. Ele percebeu a fisionomia dos colegas muito tristes, e ele se dirige a um deles e pergunta: o que aconteceu? Eu estou percebendo as pessoas assim tão incomodadas. E um deles diz: ah, Raul, você não sabe o que aconteceu. Me diga. Ah, aquela nossa amiga, nossa colega tão querida, tirou a própria vida. E Raul fica tão impactado com aquilo, fica tão triste. Ele que já estava começando a entender alguma coisa da doutrina espírita, porque mediunidade ele sempre teve desde garoto, desde criança, porque o médium independe de ser espírita. Médium é quando nós conseguimos nos comunicar com os espíritos. E o médium espírita é aquele médium que utiliza a sua mediunidade no trabalho do bem, utiliza a sua mediunidade em nome de Jesus. Ele já era médium e já estava começando a compreender alguma coisa do espiritismo, e ele fica tão triste por saber que aquela jovem havia tirado a própria vida por não se aceitar. E ele começa a refletir o que pode ter levado aquela jovem a ter cometido aquele ato tão tresrocado. Porque a vida, a bênção da vida, é uma oportunidade única que nós não podemos nunca desprezar. Por pior que pareça o momento que a pessoa esteja passando, mas a pessoa tem que aproveitar essa chance que Deus nos deu, porque através do nosso corpo físico, através da reencarnação, é que o espírito vai evoluindo. E ele faz uma prece muito sentida, com muito amor, com muito carinho, para aquela colega. Mas o que eu queria aproveitar também para comentar hoje, para que a gente possa refletir.
nós vivemos num planeta ainda de muitas dores, de muitas lutas, e nós somos espíritos. E como espíritos que estamos aqui de passagem, nós trazemos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, coisas muitas vezes do passado que nos incomodam. E quando nós aqui chegamos, provavelmente como essa jovem, talvez numa outra reencarnação, ela fosse uma jovem de pele clara, de olhos claros, cabelos longos, cabelos louros, e ela trouxe aquela marca de não aceitação dela ser de uma aparência e reencarnar com outra. Mas nós sabemos que a reencarnação é de acordo com as nossas necessidades, mas ela não conseguiu dar conta do compromisso espiritual que ela havia assumido. Mas quando nós nos sentimos assim, como eu estava dizendo, porque o nosso momento da humanidade, o nosso planeta na atualidade, ainda é um planeta de provas, ainda é um planeta de expiações, aonde nós ainda passamos por aflições. E muitos se sentem, principalmente os jovens, quando começam a entrar na adolescência, na juventude, tantos conflitos que ele, muitas das vezes, sente lá no íntimo do seu coração aquela angústia, aquela aflição, e pode passar pela sua cabeça, pela sua mente, esses pensamentos. Não vale a pena viver, não vale a pena estar aqui, eu estou cansado, eu não sei, essa família que eu estou, eu não me dou bem, não é a família que eu gostaria. E vem uma série de pensamentos para aquela pessoa, para aquele jovem, até para um adulto. E o que nós precisamos num momento desse fazer? Não devemos nos isolar, não devemos ter vergonha dos pensamentos que passam pelas nossas cabeças, não. Nunca devemos nos esconder, fugir do que estamos passando. Então, o que nós podemos e devemos fazer? Às vezes o jovem pode se sentir envergonhado de conversar com os pais, com a mãe, com o pai, com relação a esse sentimento que passa no seu íntimo. Então procure alguém de confiança, um professor, um tio, uma pessoa que a gente sinta confiança nele, um vizinho que a gente sente que é uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa séria, que possa nos ouvir. Porque nós precisamos abrir o nosso coração. Não devemos nunca fugir do que estamos sentindo. E com um adulto ao nosso lado, nos dando força, nós podemos buscar ajuda, às vezes através de um profissional especializado para nos ouvir, um psicólogo. Então isso tudo vai contribuir para que a gente possa vencer, muitas das vezes, essas influências que vêm na nossa mente e que podem ser influências, inclusive, do passado. Influências que podem vir através da nossa faixa de sintonia e nós darmos permissão, brecha, a que irmãos sofredores se aproximem de nós com pensamentos ainda não tão bons, não tão favoráveis. Então não nos sintamos constrangidos. Busquemos sempre ajuda para superarmos as dificuldades. Mas temos também uma grande oportunidade para nos auxiliar. Seria qual? A religião. A religião, ela nos sustenta. Porque o que é religião? É religar-se a Deus. Nos religarmos novamente ao Pai. Porque nós nos afastamos de Deus. Muitos de nós
fomos nos afastando de Deus ao longo das nossas reencarnações. E quando nós temos uma religião, nós vamos novamente nos religando ao Pai, a esse Pai amoroso que Jesus dizia, meu Pai, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então que nós busquemos esse contato com o nosso lado espiritual para nos fortalecermos. E nada como o Espiritismo para nos ajudar. Porque o Espiritismo, ele é uma doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos orienta. Então que possamos também buscar. Tanto os jovens, ao buscar o Espiritismo, eles se sentem fortalecidos, porque eles têm respostas, muitas respostas que eles buscam. E as respostas estão ali. Então, quando ele está num grupo jovem, quando ele participa, e ele conversa, e ele coloca os seus sentimentos, e ao final ele toma um passe magnético espiritual, ele toma uma água magnetizada, e ali naquela água os benfeitores colocam todas as medicações para auxiliá-lo, isso vai contribuindo para que aquele jovem se fortaleça, para todos nós. Mas, como nosso papo é para o papo jovem, a gente frisa bem, jovem, não se sinta constrangido. O que estiver passando em sua mente, busque, procure, bata. Jesus disse, bata a porta e eu abrirei. Então bata, converse com Jesus, converse com o seu anjo guardião, mas nunca fique somente guardando seus pensamentos. Converse com o pai, com a mãe, abra o seu coração, não se sinta envergonhado, porque no nosso planeta muitos têm buscado essa porta, que não é uma porta boa. Fugir acreditando que essa fuga, retirando daqui a própria vida, ele vai encontrar paz. E ele não vai. Ao contrário, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós vamos compreendendo isso de uma forma muito melhor. Tem um livro que Allan Kardec nos traz, que é o 4º livro da codificação, é o Céu e o Inferno. E ali tem vários relatos de espíritos que falam como que é no mundo espiritual. E quando a gente antecipa o nosso retorno, não é nada bom. Então não vale a pena. Não vale a pena nunca pensar assim, eu estou sofrendo, não estou feliz, eu não quero mais ficar aqui. Não adianta, não é o caminho. O caminho é viver sempre, com determinação e convicção. E o apóstolo Pedro, ele escreveu a primeira carta e a segunda carta para os amigos da igreja, para eles terem uma orientação. E na primeira carta, ele escreve aos amigos dizendo o segundo, essa primeira carta, que é o capítulo 5, versículo 7, no versículo 7, ele diz assim aos amigos, no capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte, lançando sobre Jesus, ou sobre Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então que a gente lance, abra o nosso coração, Jesus, eu estou aqui. Eu estou ansioso, mas eu entrego a minha ansiedade a ti, para que tu cuides, veles, do meu caminho. Me proteja, me guarde sempre, porque quando nós buscamos a doce paz de Jesus para as nossas vidas, nós vamos vencendo os obstáculos, vamos nos fortalecendo. Então, qual é o conselho de hoje? Participe do grupo jovem, tome o passe, água magnetizada e ore, abra o coração. Jesus, eu estou aqui. Me ouça, me cuide, vele por mim.
para que a gente possa, por pior que pareça o momento, se fortalecer e caminhar como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro cristão que todos somos, espíritas cristãos ou não, mas que sejamos cristãos, fortes na fé. Então, um beijo grande para todos, que Jesus, com a sua infinita misericórdia e bondade, possa estar sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos orientando. Um beijo. Amanhã, 10 horas da manhã, domingo, o nosso Evangelho no Lar. Participem, convidem a família, todos, independente se estão sós ou não, estão convidados a participar, que é um momento do nosso fortalecimento, é o momento do Evangelho no Lar, é Jesus entrando em nosso lar. Paz a todos.